recebendo deles e delas hoje o secretário estadual de Habitação, Rafael Pisciani, que é um jovem secretário. E, secretário, o senhor realiza, a sua secretaria, na verdade, realiza o sonho de todas as pessoas, né? Que é a habitação. Quem não quer ter a casa própria, né? Acho que é um sonho de todos. E a sua secretaria, deixa eu continuar, especialmente no que diz respeito às pessoas de baixa renda, quem é de 1 a 3 salários mínimos. Eu queria saber como é que está a demanda da sua secretaria no que diz respeito a novas habitações. Como é que os senhores estão fazendo a secretaria e essa parceria que vocês têm com o município do Minha Casa Minha Vida? Isso é uma coisa muito importante. O senhor sabe que eu vou lhe contar um detalhe? Eu vou sempre na Igreja São Paulo Apóstolo e sempre tem umas pessoas na porta, umas pessoas muito simples que vendem balas. E sempre nós compramos e tudo para ajudar. E semana passada, uma das pessoas veio numa alegria tão grande para mim, que tinha sido premiada exatamente com uma dessas casas. E eu fiquei tão feliz, porque a gente pensa assim, ai, como é que será que isso acontece? Será verdade ou será? Não? Mas ela dizendo, olha, então, não é qualquer casa, não. É um conjunto habitacional, um prédio, e ela me dizendo, a senhora não sabe, eu tenho até porteiro, interfone, ninguém sobe na minha casa se o porteiro não avisa. Eu achei aquilo tão bonito, a pessoa estava tão realizada, que eu quero que você fale disso para nós, para o nosso... Olha, qual o critério, secretário, para a pessoa se habilitar? Sim. Na verdade, nós trabalhamos, Jalé, com diversas modalidades que permitem, o nosso objetivo, Alda, de fato, elevar o maior número de pessoas do estado do Rio de Janeiro, é o alcance a esse sonho que no Brasil não resta nenhuma análise para concluir que é o maior sonho do brasileiro. E nós temos em processo de avançado de construção já alguns conjuntos nas áreas mais nobres da cidade, o que vai de encontro com o que a Alda vinha colocando, Leleco, que a gente priorizou a faixa que mais necessita, as famílias de 0 a 3 salários mínimos, na assinatura dos contratos desse programa extraordinário do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida, que permite esse alinhamento dos municípios com o Estado, com o governo federal. São parcerias, né? Isso é uma coisa maravilhosa. São parcerias que beneficiam diretamente a população. E, de fato, o Rio de Janeiro, que tem um déficit muito além do que nós desejamos, nós esperamos avançar muito e não tenho dúvida que avançaremos até o fim deste governo, junto com o governador Sérgio Cabral. Porém, esse déficit é fruto de anos e anos sem uma política de investimento específico no setor. Hoje nós temos mais de 3 mil unidades em construção para a faixa de 0 a 3 no Minha Casa Minha Vida aqui no estado. E temos mais 11 mil unidades sob análise da Caixa Econômica em 8 novos contratos que a gente espera estar celebrando até o meio do ano e até o fim do ano, se Deus quiser, iniciando essas obras, atingindo ainda mais famílias no nosso estado. O senhor está deixando a sua marca como realizador de sonhos, né? Olha, eu espero poder assim concluir essa oportunidade que eu estou tendo. Desculpa, eu só não posso deixar de falar o nome da mocinha que contou isso tudo. É a Ana Mara, viu? Que se eu não disser, ela disse, vou ver o programa. Não, você veja o programa. São 14 mil novas casas que a gente pretende entregar. A gente espera até o final desse ano ter assinado em construção quase 15 mil novas unidades. Além do planejamento que nós temos de reforma de conjuntos já existentes, dos títulos de propriedade, que é um grande avanço na regularização fundiária do nosso estado, que também dignificam a população dentro dessa forma que a Alda colocou e que a gente espera encontrar cada dia mais exemplos. Isso que eu ia falar, o secretário colocou muito bem. O secretário lançou o plano, acho que o maior do estado, né, na história, de regularização fundiária. Então, quer dizer, é um sonho também a pessoa já ter a sua propriedade e ter lá o seu documento que realmente é dono. E eu posso dizer porque eu sou de Petrópolis, né, e o secretário ele conseguiu... no final, acho que no prazo máximo de mais um ano, iremos reformar mais de 1.000 apartamentos de conjuntos habitacionais já existentes. Então é o seguinte, a secretaria está não só construindo, mas firmando também o que já existe, não é isso, secretário? Sem dúvida. O Bernardo coloca muito bem, o Bernardo que é um grande exemplo como jovem político, Leleco. O Bernardo, eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Justiça. Igual você, né, que é um próprio. E fui... Mas o currículo igual do Rafael, ele é o presidente mais jovem da história do Parlamento Fluminense, da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Assembleia, e eu acho que o secretário mais jovem da história também. Eu sou um grande privilegiado em poder encontrar o nosso Estado nesse momento, comandado por uma pessoa com as características do governador Sérgio Cabral, que também muito jovem, iniciou sua carreira, buscou as melhores oportunidades e se coroou como um dos grandes expoentes da política, não só no nosso Estado, mas no nosso país. E tendo a oportunidade de, na Alerj, quando cheguei no meu primeiro mandato,
conviver com outros jovens políticos, assim como o deputado Bernardo, ter essa visão de que o jovem tem que ter responsabilidade, tem que ser dedicado, trabalhar e que podemos sim fazer muito pelo nosso Estado. Então, se ao final da minha gestão na Secretaria de Habitação do Estado, essa for a imagem construída de realizar muitos sonhos, será fruto do trabalho em conjunto com muitos parceiros e levando o benefício que é o que nós esperamos para a população que pacientemente aguardou por anos e anos esse momento. E nós agora temos o dever de coroá-lo. Secretário, o senhor falou de áreas nobres que estão sendo construídas essas casas. Quais são as áreas que estão sendo privilegiadas por esse plano de habitação? Olha, Geisa, um dos 3 contratos que nós temos assinados já para o Minha Casa Minha Vida aqui no Estado, sobretudo na capital, são áreas de alta valorização imobiliária desse momento. É um conjunto de 1.000 apartamentos na Cidade de Deus, logo ali quem desce na linha amarela, do lado do Sesc, uma das áreas mais nobres ainda disponíveis. Nós vamos construir um conjunto para 1.000 famílias de 0 a 3 salários mínimos, reassentando grande parte das famílias que vivem de maneira inadequada hoje na Cidade de Deus, em Jacarepaguá. No presídio de Frei Caneca, eu acho que é um exemplo fantástico, porque num local onde a população já não tinha mais a expectativa de florescer algo tão positivo, nós estamos construindo 1.500 unidades. Da tristeza para a alegria. Da tristeza para a alegria. Ali é exatamente essa transição. E também São Cristóvão, uma das regiões que mais valoriza. Estabelecendo esse conceito de que a moradia, ela precisa estar próxima dos novos empregos, ela precisa facilitar e melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só no que tange ao setor habitacional, mas também ao deslocamento, à proximidade do mercado de trabalho, a inserção dessas famílias nessas novas vagas. E esse é um trabalho que nós queremos continuar avançando. Secretário, Oi. Existe também dentro dessas obras todas que vocês estão comentando aí agora, algum plano de infraestrutura para a área de lazer, alguma coisa de creche, alguma coisa de escola, que envolva também o envolvimento desses jovens, assim como o senhor? Sim, olha, essa é uma atuação que nós não podemos nos furtar. Nós temos que estar sempre levando melhorias. Conjuntos de grande porte, onde não dispõe de áreas de lazer, que nós sabemos que é fundamental para o desenvolvimento da vida em sociedade, do desenvolvimento e do investimento nas crianças e nos nossos jovens. Nós estamos fazendo um grande investimento. Nova Septiba é um exemplo de um conjunto habitacional de grande porte que foi construído num governo passado e que não tinha previsão de áreas de lazer. E que a Secretaria de Estado de Habitação hoje faz um investimento na construção de 9 praças, 9 novas praças e na reforma das já existentes. São ao todo 16 áreas de lazer de grande porte que estarão à disposição da população daquele conjunto, dando com isso condições de ali serem desenvolvidos projetos de esporte, projetos de cultura, que é o que nós queremos ofertar à população em todo o nosso território. Agora, secretário, o senhor falou, além da questão da construção de novas casas, o senhor falou a respeito da reforma de conjuntos habitacionais. Como é que é isso, essa questão da gestão condominial, né? Os puxadinhos, isso é um problema? Como é que isso está sendo gerenciado? Olha, Fernanda, esse é um ponto que toca muito o Estado e os municípios. A administração do solo urbano é uma competência municipal. Porém, nós buscamos sempre a parceria, seja na capital ou seja em qualquer outro município do Estado. É assim que o governo tem se portado, dando as mãos e enfrentando as dificuldades. A gestão condominial, nesse momento, nós formamos um grupo de trabalho para desenvolvimento, é algo que não existe. Então, nós trouxemos técnicos da Prefeitura de São Paulo, da Prefeitura de São Bernardo do Campo, da UERJ, do Banco Mundial, de outras áreas que têm conhecimento para isso, que nós queremos implementar. O Estado hoje, Leleco, já investiu mais de 150 milhões de reais na reforma de quase 100 conjuntos. Conjuntos esses que estavam há décadas sem nenhuma manutenção. E é evidente que nós temos o dever e a responsabilidade de zelar pela vida daquelas famílias que habitam esses conjuntos. Com isso, nós iniciamos um processo de reforma. Já beneficiou 300 mil pessoas em todo o Estado. Isso se estende em todo o território do Rio de Janeiro, seja no interior, seja na capital e na região metropolitana. Mas nós queremos ter a garantia de que essas reformas elas serão preservadas por um prazo muito maior. E isso só envolvendo os moradores num modelo de gestão que não signifique custo de vida além do que eles já possuem. É um trabalho amplo, que depende do envolvimento e da participação dos moradores, mas que nós temos as melhores expectativas que muito em breve o projeto piloto que nós estamos desenvolvendo é para o Dom Jaime Câmara, o maior conjunto da América Latina. São 7 mil apartamentos e que nós esperamos ter nesse projeto piloto, que é exatamente o maior desafio que temos,
é um projeto de sucesso que a gente possa replicar em outros conjuntos do Estado. Agora, por exemplo, essa moça estava me dizendo que tem até o porteiro e tal. Ela paga condomínio, mas quem que elege esse condomínio? O Estado se envolve com isso ou não? São os próprios moradores que têm que conservar e tem que ter essa parte Sim, também. na medida em que aquele imóvel é transmitido ao proprietário, ele passa a ser responsabilidade do proprietário. Mas o Estado entende que os anos de abandono fazem com que nós tenhamos que participar. Então, esse custo que já existe, o que nós não queremos é que ele se amplie. Porém, nós queremos ajudar os moradores a melhor administrar os seus condomínios, dividindo tarefas, buscando novas propostas, a coleta seletiva, que é uma das bandeiras que eu venho defendendo, e que o Estado tem que começar fazendo o dever de casa dentro dos seus conjuntos, assim como outras atividades que nós queremos implementar, sem que isso onere o orçamento daquelas famílias e inviabilize uma gestão. Então, ter o zelador, ter uma manutenção permanente, buscar outros atrativos para a vida em comunidade nesses conjuntos, é um objetivo que o Estado pretende auxiliar os proprietários. Secretário, o crescimento desordenado acontece por diversos motivos, e um deles é por não ter um plano habitacional. Sei que o senhor lançou o plano habitacional, eu gostaria de saber como está o plano habitacional do Estado. Secretário, deixa eu dar uma paradinha aqui, que a gente tem que assistir o nosso break comercial aqui. Nós estamos entrevistando hoje o secretário de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, o deputado licenciado Rafael Pisciani. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. No Deles e Delas hoje, o secretário de Habitação do Estado, Rafael Pisciani, e o deputado Bernardo Rossi quer saber sobre o plano habitacional do Estado. A quantas anda? Olha, esse é um outro produto que eu tive a oportunidade, ao assumir a secretaria, já pegar bastante avançado e que é um marco, de fato, para o Estado no setor habitacional. Dando seguimento a uma determinação do Ministério das Cidades, o Estado está construindo o seu primeiro plano estadual de habitação de interesse social. Nada mais é do que um grande manual que orientará a política habitacional no nosso Estado. E ele vai vigorar por 15 anos, sendo revisto por períodos de 4 anos. Eu não tenho dúvidas que esse vai ser o grande impulsionador na identificação de áreas para serem construídos conjuntos, na identificação de áreas de risco também, onde a remoção é necessária. O maior bem do ser humano é a vida, e nós temos o dever de zelar por essa vida. E o plano, felizmente, está chegando ao seu final. Nós estamos já às margens de concluir, é um plano de 3 etapas, né, onde desenvolvemos uma proposta metodológica, depois um diagnóstico de como cada município hoje tem as suas demandas e situações para solucionar a demanda. E hoje que a gente tem um retrato fidedigno do cenário habitacional no Estado, e estamos concluindo para entregar esse grande produto à população, para que a população o conheça, para que a população o acompanhe e que isso supere um governo ou outro. Isso seja uma política de Estado que tenha continuidade e que esse déficit que hoje supera 400 mil unidades em todo o nosso Estado, muito antes dos 15 anos que nós temos de planejamento, possa ter sido sanado. Secretário, recentemente o programa de regularização fundiária do Estado do Rio de Janeiro foi destacada pelo jornal New York Times. Como é que o senhor vê essa questão sendo abordada pelo jornal de grande importância internacional? Olha, Leco, primeiro foi uma grande surpresa. A gente vê o Brasil, que vive esse momento espetacular, né, os olhos do mundo voltados para o nosso país, para o nosso Estado, sobretudo para a nossa cidade, com esse calendário que nós temos, e ver o New York Times noticiar as ações de regularização fundiária do governo do Estado, feitas pelo ITERJ, né, o órgão vinculado à nossa secretaria, foi uma grande surpresa, uma grande alegria. Mostra que nós estamos no caminho certo, né? A regularização fundiária faz parte do processo de formalidade das comunidades. Você tirar a cidade partida, os bairros que não são reconhecidos pelo poder público. Com o título você permite que as famílias tenham segurança que aquele imóvel será transmitido aos seus descendentes. Com isso pode tomar crédito no banco para investir e melhorar a qualidade habitacional. A garantia de passar isso para o seu descendente é mais uma segurança e permite também que o cidadão reivindique que os serviços dos poderes públicos sejam regulares. Isso é um grande avanço, é um programa que hoje nós estamos atuando em 800 comunidades em todo o Estado e uma meta muito audaciosa. Um Estado que emitia cerca de 2 mil títulos por governo, nós temos uma meta de até 2014 termos entregue 34 mil títulos de propriedade, dignificando a população, permitindo que o jovem que procura o mercado de trabalho
comprove a sua residência, seu endereço. Você imagina, Alda, o constrangimento para o jovem que não tem esse comprovante. Então é um programa que a gente está muito feliz, e ver esse reconhecimento por parte do New York Times nos alegrou muito. Agora, vocês têm parceria também com o RGI, porque para você registrar um imóvel sai caro. Como é que vocês têm, como é que vocês fazem isso? Sim, esse custo, ele basicamente era administrado pelo Estado. Eu pude ser autor, junto com o deputado André Correia, o líder do governo, de um projeto de lei que minimizava esse custo em 50%, numa primeira etapa, né, na emissão do título. O próprio ITERJ pode emitir o título. E na questão do registro definitivo, nós temos hoje uma boa relação com a Noreg, com os cartórios, e esperamos abaixar ainda mais, porque nós sabemos que o cidadão comum não terá condição de arcar com essa despesa. E também não queremos que o Estado assuma a atribuição de quitar uma dívida que pode ser em grande volume alta, e com isso engessar um programa que precisa avançar, com certeza, que é de também grande não pode, sucesso. alguém tem que Secretário, assumir. você falou de projeto, e eu queria lembrar de um projeto que hoje Minas Gerais já está copiando, Maranhão já está copiando, que é a vacinação gratuita do vírus HPV. Eu gostaria que você falasse, porque esse é um projeto assim de grande impacto social que vai poder salvar muitas vidas. Esse é um projeto do meu período de 10 meses na Alerj, Leleco. Eu tive a alegria de exercer um mandato com muita produtividade, com muita pujança, com muita dedicação. Presidi uma CPI que toca diretamente na questão dos jovens, nas carteirinhas de estudante, na emissão de carteiras falsas, e apresentei alguns projetos que pude contar com a sanção do governador Sérgio Cabral, e um deles em parceria com o deputado Bernardo Rossi, que cria o primeiro programa estadual de combate ao vírus HPV. Essa vacina ao vírus HPV, ela hoje na rede particular, né, ela só está disponível na rede particular, custa mais de R$1.000, o que tira a nossa população da possibilidade de se precaver. E o vírus HPV é o maior causador do câncer de colo de útero, que é o que mais mata as mulheres. Então nós estamos falando de um projeto que atende aos jovens e também às mulheres. E o Estado sendo mais uma vez pioneiro, Rio de Janeiro. São muitas assembleias apresentando. E no meu último encontro, deputado, com o secretário Sérgio Cortes, ele me garantiu que esse ano ainda o Estado aplicará e regulamentará essa campanha, tirando as nossas jovens mulheres e os nossos jovens também, desse risco, dessa doença que infelizmente assola a nossa sociedade. Tem que divulgar mais esse programa. Sim, vai chegar o momento certo e eu tenho certeza que o Estado vai pegar firme nisso. Falando de habitação, voltando um pouquinho ao assunto da habitação, como o plano habitacional está se comunicando com um plano, por exemplo, diretor de transportes urbanos? Como está sendo feito esse dimensionamento da região metropolitana, que é uma região a mais inchada do país? Olha, Geisa, falando também em questões pioneiras do nosso Estado, em inovações, em políticas que a gente pretende implementar sob o comando do governador Sérgio Cabral, e eu não vejo mais obstáculos para que elas avancem. O Estado hoje tem um comitê executivo metropolitano responsável por criar uma governança que unifique, que concatene os planos das mais diversas áreas. Nós tivemos algumas experiências já de trabalho conjunto, missões para a Europa, para aprender com o que os outros países já fazem e dão certo. E a política habitacional ela não pode andar sem se comunicar com o transporte, com o desenvolvimento econômico. E hoje a gente tem feito toda essa política de união dos planos dentro do Comitê Executivo Metropolitano, que é muito bem comandado pelo Vicente Loureiro, que é certamente um dos melhores quadros do governo do Estado, e a habitação vai andar junto com os outros cenários de desenvolvimento. Nós queremos sim alavancar a construção de novas unidades, mas nós não queremos construir novos bolsões de pobreza, onde a população que tem o sentimento inicial de ser beneficiada com aquela unidade habitacional, com aquele imóvel, depois fica abandonada numa região sem nenhuma infraestrutura, sem saneamento, sem asfalto, sem transporte. Isso não vai acontecer. E como entra a sustentabilidade nesse tema? Olha, hoje todos os projetos da nossa secretaria nós buscamos caminhar com a política de sustentabilidade, com ações de sustentabilidade. Unidades habitacionais mais arejadas, que economizam eletricidade, que captam a água da chuva e utilizam para o uso doméstico. A questão do tratamento de esgoto, muitos municípios hoje estão recebendo a sua primeira estação de tratamento de esgoto, fruto do investimento da Secretaria de Estado de Habitação em obras de infraestrutura. Então, esse conceito de preservar o meio ambiente, de levar à população a consciência dos cuidados com o descarte do lixo, com o destino final do seu esgoto, com o tratamento do esgoto, é uma política que nós estamos a todo momento
aplicando nos nossos projetos. E no projeto habitacional, sem dúvida, nós estamos sempre preservando essa questão. Secretário, o senhor que teve há poucos dias, no dia 2 de junho, lá no movimento Rio Mais Verde, na Barra da Tijuca, pôde perceber a quantidade de lixo que tinha nas lagoas e a quantidade de esgoto que era jogado nelas. Existe também uma preocupação com as habitações que vocês fazem, as reformas também, ou somente com as construções? Sim, eu acho que a presença do governo do Estado, ela se faz em inúmeras questões. Assim como esse governo marcou a história do Estado na política de segurança, transformando a vida das pessoas, vem avançando muito na política de saúde, a política habitacional ela tem estado presente no maior número possível de habitações do nosso Estado, sejam elas populares ou não. E essa preocupação de preservar o meio ambiente, eu acho que não há como fugir dela. Isso precisa ser levado cada vez mais aos moradores. O Rio Mais Verde, que eu tive o prazer de participar e ver o empenho da população que reside naquela região das ilhas da Barra da Tijuca, no complexo lagunar da Barra da Tijuca, eu acho que a gente tem que estender para outras regiões. E isso se faz nos menores gestos. O que ficou nítido para mim é que todo mundo, no Rio Mais Verde, todo mundo pode dar a sua contribuição. Nos mínimos gestos, na hora de jogar, às vezes, um chiclete no chão, a guimba de cigarro. Nós sabemos que são nessas pequenas ações que nós construímos uma sociedade ainda melhor e que, se não for possível preservar nas pequenas coisas, não adianta o Estado querer impor nas maiores ações que a população não vai assimilar, não vai colaborar. Mas o Rio de Janeiro vive um grande momento nessas políticas. A conscientização, né, na verdade. Sem dúvida. A educação vem pela conscientização. O senhor falou em relação ao espaço da Fricaneca, que está sendo utilizado para um empreendimento imobiliário, mas a Prefeitura do Rio está fazendo também um grande investimento ali na zona portuária, atrás da Central do Brasil. Como é que é isso? Aqueles casarões estão sendo aproveitados também? Sim, a Prefeitura tem uma estrutura municipal de habitação muito bem equipada, com ótimos técnicos, e tem feito um grande trabalho, o que minimiza a nossa demanda na capital e nos permite avançar em outros municípios, na Baixada Fluminense, na região metropolitana e também no interior. E nós estamos hoje, Fernanda, com um projeto, esse, na minha opinião, é a menina dos olhos da Secretaria, nesse momento, que é o plano de reabilitação dos imóveis ociosos da área central. O que isso quer dizer? São imóveis que pertencem ao Estado, que estão hoje, na grande maioria, ocupados indevidamente, colocando os moradores em risco, e muitas das vezes desperdiçando aquele imóvel, que já está inserido numa região com toda a infraestrutura, próximo ao mercado de trabalho. Então, o que nós queremos com esse plano? Reabilitar 186 imóveis que pertencem ao Estado, dando a eles condições habitacionais e permitindo que essa população que precisa ser deslocada das comunidades que estão sofrendo grandes intervenções, não seja deslocada para comunidades distantes, e sim para próximo. É um plano que já está muito bem avançado, nós já estamos em breve lançando um livro que relata a construção e o plano. São imóveis, em grande parte, tombados pelo patrimônio histórico e que nós não podemos perder, tendo em vista essa grande transformação que a zona portuária e o corredor cultural da região metropolitana está passando e se revigorando. Bom, então vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o secretário estadual de Habitação, Rafael Pisciani. No deles e delas, o secretário estadual de Habitação, Rafael Pisciani. Secretário, a sua secretaria está realmente voltada para a sustentabilidade, né? Então, nós temos construção de casas ecológicas, né, como o senhor estava dizendo, plantações sem agrotóxicos, sistema de agroflorestas e assentamentos rurais, que vêm sendo tocados, assim como o sucesso pela sua secretaria. É, assim, um orgulho para todos nós. Eu queria saber, agora nós vamos ter a Rio Mais 20 aí, que é só sobre sustentabilidade. Eu queria saber como é que está esse desenvolvimento rural. Olha, a política do ITERJ na regularização dos assentamentos rurais, ela é de fato um marco e um sucesso. É o único estado da nação que hoje tem 100% dos seus assentamentos rurais sem conflitos, regularizados e com investimento para a geração de renda, sempre com sustentabilidade. São poucos assentamentos, o estado do Rio não tem um perfil rural, mas nós precisamos levar qualidade e possibilidade da permanência das famílias que vivem na zona rural, gerando renda, melhorando, educando seus filhos com mais qualidade e sempre cuidando do bem que é o meio ambiente. Hoje nós temos mais de 22 assentamentos com o título de propriedade emitido pelo ITERJ
e com investimento em maquinários, em tratores, numa política de geração de renda, onde o plantio ele é planejado pelos técnicos do ITERJ, sem utilização de agrotóxicos, o que melhorou muito a produção nesses assentamentos. Eu acho isso assim, uma coisa maravilhosa. E é fantástico, a gente tem convivido muito próximo, Leleco, dessas famílias que vivem no campo, e a gente vê esse contraste, como eles estão vivendo melhor e com uma expectativa muito grande. Hoje eu vejo que aquele êxodo rural que um dia existiu, hoje começa a ter o processo inverso. Famílias que foram para a zona urbana e hoje pretendem voltar para as zonas rurais para trabalhar no campo, para produzir no campo, para preservar o meio ambiente. Nós temos uma política de replantio de áreas de proteção ambiental pelos próprios moradores, isso tudo com incentivo do Estado, com auxílio do Estado, mas uma ação feita pelos próprios moradores. Isso é o perfil que nós esperamos implementar ainda mais. Como eu dizia para o Tiago, é conscientizar a população de que o cuidado que eles estão tendo com a terra deles, na verdade, é o que vai permitir com que eles fiquem muitos anos ali e que a vida deles seja, de fato, com muita qualidade. Secretário, vamos falar um pouquinho do interior do Estado. Quais são os projetos que a sua secretaria planeja para o interior do Estado? Que eu acho que é muito importante o nosso interior. Sem dúvida. O interior ele tem tido uma atenção igual à região metropolitana. Nós temos hoje, em fase de construção, unidades habitacionais em municípios de pequeno porte. Nós temos a conclusão agora de mais 2 vilas da melhor idade, que é um grande programa que nós iniciamos. Nós entregamos a primeira em Santa Cruz, aqui no Rio. Isso eu adorei essa ideia. A Vila da... porque a pessoa idosa, às vezes tem uma comunidade só para idosos, um conjunto habitacional. E a Vila é um projeto que nos entusiasma, porque nós sabemos o quanto os idosos têm dificuldade, as famílias não têm condição de tratar. Eu falo pela experiência de quem cuidou, meu avô morou comigo até os 94 anos, até falecer, e eu sei o quanto o idoso exige cuidado, carinho, e a Vila é um programa que nós esperamos levar para todo o interior e ampliar na capital. Nós temos agora uma em Volta Redonda e uma em Conceição de Macaé. Já foi inaugurado algum? Foi em Santa Cruz. Já tem 60 idosos vivendo em Santa Cruz, cuidados por uma equipe, uma equipe multidisciplinar da Fundação Leão 13, nessa parceria que a Secretaria de Habitação repassa recursos para Leão 13. E lá os idosos têm, além de uma convivência harmônica, eles têm atividades, cuidados e vivem com muita dignidade. São casas compartilhadas, porque nós não queremos submeter o idoso à solidão da vida sozinha. E a gente espera avançar muito. É um programa que a gente tem tido grande retorno da população. Todo mundo que conhece o programa nos cobra que a gente acelere ele ainda mais, e nós queremos. Mas como tudo que é pioneiro, a gente precisa ajustar para não expandir com erros, expandir com acertos, corrigindo para que nas próximas vilas seja ainda melhor o tratamento aos idosos. Secretário, em relação ao interior, ainda falando em relação ao interior, foi feito algum mapeamento, um levantamento de necessidades? Quais eram os municípios que tinham uma necessidade maior de construção de novas habitações? Sim, a questão do risco de vida, como eu disse, a vida é o maior bem que o Estado preza e quer zelar. O DRM, o Departamento de Recursos Minerais, apresentou em dezembro do ano passado um grande estudo, muito amplo, que apontava os municípios que possuíam áreas de risco iminente. Ao todo são 31 municípios e nós formamos um grupo de trabalho com a CEOBRAS, com a Secretaria de Obras, Dr. Hudson, para atender esses municípios. É uma demanda de quase 10 mil unidades que ficou a cargo da SEAB, a vistoria das áreas. Vale frisar, Leleco, que a maior dificuldade hoje na construção de novas unidades é encontrar áreas para essa construção. A gente vive um momento de supervalorização das áreas particulares do Estado. O Estado, infelizmente, não tinha um banco de terras, um acervo de terrenos à disposição para unidades habitacionais de interesse social, mas que nós agora vamos potencializar esse programa que chama Somando Forças para Morar Seguro, que vamos atender 31 municípios. E agora, na semana passada, tivemos uma reunião com o vice-governador Pezão, que comanda o Comitê de Infraestrutura do Governo do Estado, que foi a Brasília buscar mais recursos, e nós temos um indicativo de que o governo federal está aí às margens de liberar mais de R$1 bilhão para investimento nessas áreas, para as principais obras, e da nossa parte a gente está tentando desenvolver o mais breve possível esses projetos para que o interior, sobretudo o interior dos municípios que já foram atingidos, não sejam novamente acometidos por essas tragédias. Petrópolis, Friburgo e Teresópolis. Sem dúvida. Os municípios da região serrana vivem um cenário de muita complexidade. O caso de Friburgo é
é dramático no que nós vemos que o município está quase inteiro cercado ou por margem de rio ou por beira de encostas. Então, até você remanejar a população dentro do município é um fator de complexidade, mas que o Estado tem participado, tem estado presente, enfrentando as dificuldades. A população tem tido a compreensão das dificuldades, não é simples arrumar área, o projeto muitas das vezes ele supera os valores que o Minha Casa Minha Vida prevê, o que faz com que o Estado tenha que construir com recursos próprios. Às vezes as obras... E as parcerias público-privadas funcionam na área de habitação ou ainda... Não, hoje ainda é uma coisa muito distante. A iniciativa privada tem sido um parceiro na medida em que alavanca e o programa é federal beneficiando a população. Mas nós queremos uma integração ainda maior. Nós queremos desenvolver. Hoje nós temos no Estado 81 mil novas unidades contratadas, seja pelos municípios, seja pelo governo do Estado, ou seja pela iniciativa privada. Nós queremos elevar esse número a pelo menos o dobro, já que o nosso déficit é de mais de 400 mil. A Assembleia aprovou um projeto que é, no prazo de 3 anos, os municípios entregarem para o governo do Estado uma carta, mapeamento geológico, geotécnico e urbanístico. Isso é muito importante, não é? Muito importante. Vale lembrar, o município ele é um parceiro indispensável no enfrentamento a essa complexidade de problema que é a remoção e a construção de novas unidades em municípios que possuem áreas de risco. Então, ter esse conhecimento, porque o prefeito certamente, os moradores do município certamente conhecem o seu território muito melhor do que os técnicos que estão atuando em todo o Estado. Então, ter esse compromisso dos prefeitos, ter o compromisso e a certeza de que ao Estado auxiliar, construir novas unidades, remover famílias de áreas de risco para áreas seguras, o gestor municipal não vai aceitar que novas áreas sejam ocupadas indevidamente. Se nós não tivermos essa certeza, a gente corre o risco de combater um problema gelo, né? E, no momento seguinte, ter ele novamente, enxugar gelo. E a parceria com a UERJ, como está funcionando? Olha, a parceria com a UERJ engrandece o trabalho de qualquer um, e da Secretaria de Habitação não é diferente. A UERJ é um grande centro de excelência. Eu quero aqui agradecer o nosso reitor, Ricardo Vieira Alves, que disponibilizou imediatamente para a Secretaria os seus melhores técnicos, e nós queremos aumentar essa parceria. Ter, assim como a UERJ, outros centros de formação de qualidade, participando e desenvolvendo projetos. Nós queremos estimular o concurso na elaboração de novos projetos. Nós queremos, de fato, a sociedade participando mais, colaborando mais com o nosso setor. Secretário, você tem falado muito da questão da participação da sociedade. A Secretaria procura promover a assembleia entre os moradores dessas regiões para poder informar eles de como será a atuação da Secretaria nos casos? Olha, Tiago, essa parte do envolvimento da comunidade, ela tem sido permanente, até porque uma parte dos nossos recursos é investido em social. Então, a integração com a comunidade, com os moradores, ela é permanente. Na questão das reformas, por exemplo, é muito gratificante. A gente promove a assembleia com os moradores antes do início da reforma, e aí fazemos uma eleição para definir a cor que os moradores querem ao conjunto, tudo de maneira democrática, né? O Estado não pode impor ao cidadão nenhuma ação que ele não esteja disposto a corroborar. Então, a gente tem envolvido os moradores, e isso tem sido sempre de uma resposta muito positiva. Os moradores, com isso, confiam no que nós estamos fazendo, não há aquele sentimento de que a obra vai iniciar e pode não terminar. Obra é sempre um transtorno, a gente está falando de conjuntos que às vezes tem 100 blocos, e nem todos vão ser reformados ao mesmo tempo. Então você tem que conscientizar o morador do último bloco da fila, que vai chegar nele, que o benefício depois será permanente para todos, e o transtorno ele é passageiro. Esse movimento de integrar a comunidade, de trazer ela para a participação, tem sido constante. E eu tenho tido a grata surpresa de, ao chegar à secretaria, ser procurado pelos presidentes de associação, pelos líderes comunitários, e sempre recebo eles com a porta aberta. Eu digo que na secretaria eles não têm uma porta para bater, porque a porta está permanentemente aberta. É a instrução que eu sempre recebi do governador, de que atendesse a população com o maior carinho possível, porque essa é a política momentânea do nosso governo e que nós queremos dar continuidade e estender ela. E, secretário, o que vale é realizar os sonhos, né? Eu acho que toda obra incomoda a todos, até na nossa casa, mas quando fica pronto é maravilhoso, né? Verdade. Agora nós vamos para os nossos comerciais, mas voltamos já.
Estamos chegando agora ao nosso último bloco aqui do Deles e Delas aqui pela CNT. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, secretário. Mandar um abraço ao seu pai, ao seu irmão, que é uma família de grandes políticos aqui do nosso estado. E você vem realizando um trabalho sempre maravilhoso à frente dessa secretaria de grande importância, que é a Secretaria de Habitação. E você tem 30 segundos para fazer as suas considerações finais aos nossos telespectadores. Obrigado, Leleco. Obrigado, Alda. Obrigado, amigos do Deles e Delas, nossos convidados. É um grande prazer estar aqui e falar um pouco da política habitacional no nosso estado. Eu quero reforçar a nossa população, que as comunidades que aguardam a sua regularização, nós iremos concluir, que os conjuntos que aguardam a reforma, nós iremos avançar e que, sem dúvida nenhuma, Alda, a gente espera continuar realizando muitos sonhos, construindo novas unidades. Um abraço a todos e uma boa noite. Secretário, eu quero agradecer a sua presença e dizer que eu estou encantada, realmente, com a sua beleza, com a sua inteligência, acima de tudo, com a sua vontade de trabalhar pela população. A gente percebe que o senhor fala de coração. Parabéns. Obrigado. Quero agradecer também as nossas lindas convidadas, a Geisa Rocha, jornalista e diretora do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, a jornalista Fernanda Galvão, o presidente da Juventude do PMDB do Rio de Janeiro e fundador do movimento Rio Mais Verde, Tiago Ribeiro, e Bernardo Rossi, que é deputado estadual do PMDB e presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero agradecer também a todos vocês por estarem conosco. Até a semana que vem e um beijo grande. Gostei muito da beleza, hein? Beleza, pô, não podia abrir mão. Não posso. Eu posso falar isso, que ele podia ser meu filho, ele é uma beleza mesmo. Obrigado. E também você não deixe de ler o Fluminense, que realmente é uma beleza que atinge todo o norte-sul fluminense, região dos lagos. O nosso Fluminense, que tem a direção do nosso querido Alexandre Amora lá. Líder absoluto de vendas lá no norte-sul fluminense. Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo seu belo trabalho.